Entrevista. Bom, as obras de construção na linha 2 do metrô de Belo Horizonte previstas para começarem na segunda quinzena deste mês ainda dependem da emissão de licenças ambientais e elas podem atrasar. Segundo a concessionária Metrô BH, que desde o ano passado administra o metrô da capital mineira, a documentação para conseguir a liberação das licenças para a obra já foram entregues, mas a emissão dos documentos ainda não aconteceu. A Fundação Estadual do Meio Ambiente informou a Itatiaia por meio de nota que o processo de licenciamento da linha 2 do metrô está em fase de análise e que no mês de maio foi realizada a vistoria no local. A fundação disse ainda que informações complementares vão ser solicitadas para que a equipe técnica possa dar andamento às análises. Para entender melhor esse imbróglio todo e envolvendo a linha 2 do metrô, nós recebemos aqui no Itatiaia agora a secretária do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Marília Melo. Marília, que bom que você veio, prazer. William Travassos, hoje a gente falou, né, durante a conversa de redação, vocês demoraram a liberar essa informação da licença? Bem, boa tarde, William, boa tarde, Marcelo, prazer estar com vocês aqui na Itatiaia. Bem, como a nota da FEAM bem explicou, e aí eu acho que é importante a gente retroagir um pouco, né, porque o leilão foi realizado em dezembro. Sim. Desde dezembro nós estamos em reunião com a concessionária do metrô para orientar o processo de licenciamento ambiental, que de fato é um processo muito importante, né, avaliando aí os impactos, as medidas de controle que são importantes para qualquer tipo de empreendimento, assim como esse. E dizer também que, desde o início, houve uma determinação do governador Romeu Zema que esse processo fosse tratado com toda a prioridade. A empresa formalizou o processo, ou seja, entregou todos os documentos, William, na Fundação Estadual do Meio Ambiente, dia 11 de março desse ano. Nós realizamos a vistoria, na verdade, em abril, dia 27 de abril. Esse tipo de processo, até para que, né, a gente tenha aí a perspectiva de prazo normal, o nosso prazo legal de análise são 6 meses. Nós estamos tratando com toda a prioridade, inclusive a vistoria realizada em 1 mês. E como todo processo de licenciamento ambiental, após a realização da vistoria, são avaliadas algumas informações complementares dos estudos, para que a gente tenha segurança, de fato, técnica, né, no licenciamento que será concedido. Essas compilações do que vai ser solicitado à empresa já está em fase final, pela Fundação Estadual do Meio Ambiente. A gente remete ainda no mês de maio a eles, e quando da complementação o processo será concluído, então ele segue o prazo normal de análise, na verdade até um prazo prioritário, conforme, né, é hoje a demanda do governador para esse projeto. Ou seja, o governador pediu para andar rápido. Exatamente. É isso. Hoje, inclusive, eu acabei discutindo um pouco aqui no Conversa de Redação com o Eduardo Costa, porque ele falou assim, a gente tem que trocar a secretaria, a equipe, o negócio tem que andar rápido. Eu falei, gente, calma, que isso tem um processo todo a ser desenhado e a gente não pode ultrapassar etapas, não é isso? O Marcelo da Fonseca, nosso colega jornalista, estava comigo aqui durante o Conversa de Redação. Ele falou assim, você não sabe de nada aqui de Minas Gerais, você é carioca, voltou agora. E eu falei assim, então vamos participar, vamos convidar a secretária para bater um papo com ela. E eu faço questão que você esteja comigo na bancada, até para a gente poder tirar todas as dúvidas. Marcelo da Fonseca, e aí? Boa tarde, William, boa tarde, secretária. Ô, William, não era para te chamar de estrangeiro, ele não. Ele brigou comigo, me chamou de estrangeiro. Não. Porque é o seguinte, William, a gente acompanha o metrô há muito tempo, né? A secretária também sabe que esse metrô já foi prometido em 2010, 2012, 2014, e sempre que cai em alguma coisa de falta de licença, a gente acende o sinal amarelo. Porque quantas vezes a gente viu promessas, né, obras não irem para frente por causa de falta de licenças. Mas aí a secretária falou nessa obra, né, o leilão foi dezembro de 2022, né, já tem um tempo. E eu lembro que o governo de Minas anunciou no ano passado que as licenças já estavam em estágio avançado, né? Eu vou até ler uma matéria da Agência Minas que fala o seguinte: a concessionária Metrô BH obteve na última semana, isso foi no dia 5 de setembro, o certificado de licenciamento ambiental emitido pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O processo contou com o acompanhamento da Secretaria de Infraestrutura, responsável pela gestão do contrato. O documento valida a operação da linha 1 do metrô na região metropolitana, além de possibilitar a implantação da estação Novo Eldorado e a futura linha 2. É por isso que me chamou a atenção, secretária, porque
Eu tinha entendido que desde o final do ano passado, né, quando o governo divulgou essas informações, que já estava avançado o processo. E aí, quando o CEO do Metrô BH deu uma entrevista pra gente em março, ele falou que na segunda quinzena de maio a obra ia começar. Até nos convidou para acompanhar o início das obras. Bom, a segunda quinzena chegou nessa semana e aí foi uma surpresa grande quando eles falaram que não é bem assim, a gente está dependendo ainda de licença ambiental. Então gerou esse ruído. A licença que foi apresentada no passado, ela não é suficiente para dar o início às obras? Marcelo, então, a licença que foi dada ano passado é da linha 1, né? E, de fato, né, antes da concessionária ganhar, o metrô da linha 1 era operado pela CBTU sem licenciamento ambiental. Quando a empresa entrou, ela buscou todos os processos para regularizar essa operação, né? Porque, volto a dizer, não tinha licenciamento ambiental da linha 1, mas a linha 2, de fato, como eu informei, foi formalizada, ou seja, foram entregues os documentos e os estudos ambientais necessários à obtenção da licença agora, dia 11 de março desse ano. Então, nós estamos evitando todos os esforços, a equipe está com esse processo como uma das nossas grandes prioridades. Nós entendemos, e é a prioridade do governador, que acompanha muito de perto, a importância dessa obra da linha 2 do metrô para Belo Horizonte, para todo o estado de Minas Gerais. Nós, enquanto cidadãos, também ansiamos pela conclusão desse processo, dessa obra, para que a gente tenha um metrô mais capilarizado na nossa cidade. Então, nós estamos dando a prioridade. Mas a gente tem um rito processual a ser seguido, né? E como foi formalizado dia 11 de março, esse rito foi o que eu disse, com a vistoria realizada, né? A gente faz uma análise prévia antes da vistoria, depois realiza a vistoria, foi dia 27 de abril agora, e estamos concluindo as informações complementares. Secretária, a senhora, quando assumiu o cargo, a senhora disse o seguinte, abre aspas, a ideia é fazer com que serviços mais céleres, com menos burocracia e mais modernos resultem em um ambiente com mais qualidade. Nós precisamos ter sempre o foco, os nossos indicadores ambientais no resultado final. A racionalidade nos processos deve refletir em resultados finalísticos, fecha aspas. Enfim, eu queria saber da senhora o seguinte, é claro que a senhora tem acesso a esse processo. A senhora, em algum momento, se deparou com alguma coisa que possa impedir a realização dessa obra? Está tudo tranquilo? A gente tem que se preocupar. Costumam dizer que, às vezes, você está no meio do processo, apareceu uma perereca, um sapinho cor-de-rosa que está ameaçado de extinção e a gente tem que paralisar a obra. Até agora, vocês encontraram algum empecilho para o andamento ou para o início das obras do metrô? Absolutamente, William, assim, o processo ocorre absolutamente na normalidade, né? A análise prévia, a vistoria realizada, né, nos demonstra já isso. Esse pedido de informações complementares, isso é comum em todos os processos de licenciamento ambiental, por alguma complementação técnica necessária, seja, né, de um esclarecimento sobre algum dado que consta, que é observado na vistoria, mas corre absolutamente na normalidade e nós temos, né, assim, muita clareza da perspectiva dessa licença ser concedida rapidamente após a complementação que nós solicitaremos. Secretário, agora para a gente já anotar na agenda, já é possível a gente ter um prazo, a senhora falou em 6 meses, né, que é o prazo para ter essa licença. Então, se a gente pensar março, 6 meses joga para o segundo semestre, né, lá para provavelmente agosto ou até setembro. Dá para a gente falar quando que essa licença, a previsão dela sair? E quer dizer, né, que esse prazo de 6 meses, quer dizer que a obra que a gente já estava esperando para agora em maio, na verdade ficou para o segundo semestre? O que eu disse, Marcelo, na verdade que o prazo legal de análise para esse tipo de licenciamento são 6 meses. Mas dada a prioridade do projeto, nós estamos tratando ele como um projeto prioritário. A nossa expectativa é mandar ainda no mês de maio, como eu disse, né, as informações complementares. E aí cabe à empresa nos responder de maneira mais célere possível e assim que eles responderem, o processo será concluído. É um processo que é instruído com plano de controle ambiental, relatório do impacto ambiental. Então, ele não vai, inclusive, para deliberação de conselhos. Então, é um processo mais célere, mas a partir das informações complementares que serão apresentadas pela empresa tão logo ela receba. Bom, na parte ambiental, ela acaba sempre recebendo aquela mão pesada dizendo, olha, a parte ambiental que está impedindo a obra. A senhora, né, engenheira civil pela Universidade Federal de Minas Gerais,
o FMG, mestre em saneamento, meio ambiente, recursos hídricos, enfim, a senhora tem uma vasta experiência. Hoje, como secretária, a senhora entende que a legislação brasileira, ela impede a evolução das cidades, o crescimento econômico das cidades? William, a nossa secretaria chama Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né? Eu acho que o grande desafio da área ambiental é integrar, chegar ao ponto de equilíbrio entre a preservação ambiental e o desenvolvimento, que é tão importante. Nossa legislação é uma legislação boa, de fato, né? No início da gestão do governador Romeu Zema, por exemplo, você tem uma perspectiva, nós tínhamos aproximadamente 3.000 processos dentro da secretaria aguardando a análise. Hoje, com o grande esforço que nós fizemos, que a gente chama de passivo de análise, nós temos 200 processos. Então, nós reduzimos sensivelmente, estamos trabalhando para a racionalização da análise, para a redução de prazo de análise, mas... Tem equipe para isso? Temos equipe, estamos trabalhando com outras soluções. Quando também. A senhora fala de passivo, ou seja, eu dou uma pré-autorização, é isso? Até eu ter uma análise final? Passivo, William, a gente classifica quando extrapola o prazo legal de análise, que vai depender de tipo de licenciamento. Esse, por exemplo, do metrô são 6 meses. Mas existem licenciamentos mais complexos que o prazo é 1 ano de análise. Então, a gente considera passivo quando extrapola esse prazo legal de análise. E a gente tem feito, né, como eu disse, várias ações de melhoria processual no licenciamento ambiental. Seja a definição de critérios mais claros, a própria racionalização, né, de normas infralegais, que não é lei, mas decretos, deliberações e resoluções, e também o desenvolvimento de sistemas que permitam que a análise seja mais célere. Mas é importante dizer que, por óbvio, né, o licenciamento ambiental é um instrumento absolutamente importante, né, o desenvolvimento é importante, mas é importante que o desenvolvimento venha cumprindo as normas ambientais. Secretária, quero mais uma falada sobre o metrô, que essa semana, quando a gente foi lá, a reportagem da Tatiaia foi lá, tem uma dúvida muito grande em relação aos moradores, né, que moram ali às margens da linha. Essa licença para operação, né, a licença para operação e a licença ambiental, elas vão tratar da desapropriação? O governo, não sei se é exatamente a área de meio ambiente, eles acompanham também como que vai ser essa retirada, porque segundo, né, os moradores, são cerca de 400 famílias que estão ali morando a poucos metros da linha. Marcelo, o licenciamento ambiental se atém à avaliação do impacto do empreendimento e definição de medidas de controle para esses impactos. Há uma coordenação da Secretaria de Infraestrutura com o secretário Pedro Bruno de todo o projeto do metrô, né? Então isso é acompanhado por todo o governo, mas não no âmbito do licenciamento ambiental, a questão da desapropriação prevista. Secretária, como equilibrar essa equação entre essa evolução, né, desse mundo moderno e preservar o nosso ambiente? Por exemplo, no estado, é muito comum, você entra lá na Serra, na Piedade lá, no Santuário da Piedade. Você entra no Santuário da Piedade, aquele lugar lindo, maravilhoso, e do lado você tem uma mineradora. É claro, o país tem que crescer, são os negócios que estão no estado de Minas Gerais, mas como fechar essa equação? É um desafio aqui em Minas? Desculpa, a senhora estava aqui para falar do metrô, mas eu acho que a gente tem tantos questionamentos em relação ao meio ambiente, uma preocupação, né? E principalmente do que a gente está vendo agora, o sul do país, com chuvas, esses eventos extremos. Então, como a gente conseguir conciliar essa riqueza, né, que o estado tem, mas com essa coisa que às vezes passa pelo predatório, né? Ou seja, eu enxergo às vezes como alguma coisa destruindo a riqueza do nosso estado. William, excelente pergunta e, de fato, esse é o grande desafio, né, da área ambiental, o ponto de equilíbrio. A legislação ambiental nos dá parâmetros para esse equilíbrio, né, estabelecendo quais são as condições de operação dos empreendimentos, né? Quais são os limites de utilização de recurso natural, de emissão de efluentes, sejam eles líquidos, né, nos corpos d'água ou atmosféricos. Então, o nosso trabalho da Secretaria de Meio Ambiente é avaliar os critérios técnicos e estabelecer essas medidas de controle. E até falo assim, por óbvio, né, a tecnologia tem avançado tanto, né, as medidas de controle estão muito disponíveis e várias avançando ao longo do tempo, né, buscando essa compatibilização. Essa é a função do licenciamento ambiental, para isso que ele se preza. A senhora tem equipamento para fazer isso? Por exemplo, para fazer medições, sobrevoo em áreas e fazer análise do impacto ambiental de uma obra, por exemplo, como essa do metrô?
Sim, nós temos, né? Nós temos as nossas equipes, temos sistemas de monitoramento, né? Seja monitoramento de qualidade do ar, da água, mas nos estudos que os empreendedores nos apresentam no âmbito do licenciamento, existem exigências de apresentação desses dados. E após a concessão da licença, William, a gente fala de exigências de automonitoramento, porque a licença é dada, mas nós temos que garantir que a operação cumpra, né, os requisitos ambientais. Então, esses automonitoramentos, né, que é o monitoramento da própria empresa, né, da operação dela, é exigido no âmbito do licenciamento e acompanhado pelas nossas equipes também, para garantia, né, do cumprimento dos requisitos legais. Ô William, secretário, não dá para deixar de perguntar, né? Você citou da mineração, da preservação, em que pé que está a criação do Parque da Serra do Curral, né? E como estão os acompanhamentos da secretaria sobre as atividades, né? A gente viu há pouco tempo agora uma mineradora voltando, né, a ter atividade ali colado na Serra do Curral. Como que está essa situação agora? Marcelo, sobre a criação da unidade de conservação, né, que foi um despacho do governador Romeu Zema, que a gente realizasse o estudo para a criação. Nós estamos em conversa com os municípios envolvidos, né, porque o território está nos municípios. A gente já apresentou a eles uma proposta inicial de demarcação do Parque Metropolitano da Serra do Curral. Então, nós estamos nesse processo de conversa com os municípios, assim como está em processo de conversa com os municípios e avaliação com eles, a discussão do tombamento também, que foi uma outra diretriz do governador Romeu Zema. Sobre as operações existentes ali na Serra do Curral, né, a gente tem uma mineradora que está paralisada, que é a mineradora Gucci, por decisão judicial. Então, não há nenhum tipo de autorização hoje vigente por nós. O caso que você menciona é em Pabra. Houve, no final do ano passado, uma autorização pela ANM, Agência Nacional de Mineração, para que eles retirassem, em função de questões emergenciais, os finos dispostos lá na área onde eles operavam. Seja no SAMPS, né? O SAMP é a estrutura de contenção, né, que essas operações têm. Então, quando chove, os finos são acumulados ali. Em função da não operação, estava precisando de manutenção e também de algum material que tem disposto. Então, houve essa autorização pela ANM, não há autorização do Estado de Minas Gerais, nem licença para que essa empresa opere. Bom, quando eu não tenho isso, qual é o mecanismo que eu tenho para denunciar eu como cidadão? Se eu estou acompanhando agora Itatiaia e falo assim, olha, William, eu estou observando aqui uma obra irregular, como é que eu consigo solicitar fiscalização para ajudar o Estado nesse monitoramento? William, nós temos canais, né, de atendimento ao cidadão, seja 155, que é geral do Estado, mas direciona essas diversas áreas. No nosso site também tem um link de denúncia, onde o cidadão pode fazer a sua denúncia, e nós temos um braço operacional importante da Polícia Ambiental. Então, através do 181 também da polícia, a gente também recebe e faz as fiscalizações necessárias. Mais alguma pergunta, Marcelo? Já combinando com a secretária aqui, né, secretária? No fim do mês, então, reportagem vai ligar, querendo saber se deu tudo certo com essa licença ambiental, porque eu acho que a gente fica, né, querendo acompanhar mesmo e dar uma satisfação para o ouvinte, para o leitor. Quando que começa essa obra da linha 2? Com certeza, Marcelo, o governo está inteiro à disposição, né, para que a gente possa esclarecer, e volto a reforçar. É uma grande prioridade do governo de Minas, o governador Romeu Zema tem acompanhado muito de perto, e no licenciamento ambiental especificamente também nós estamos à disposição, tendo todo o cuidado para análise desse processo, para avaliação dos impactos, mas garantindo a celeridade necessária para a execução da obra. Secretária, eu fico imaginando como é difícil, né? A senhora é doutora em recursos hídricos, né? A senhora tem todo um conhecimento, lidar com essa coisa da política e com um jornalista que às vezes, falar nisso, eu acho que o que ele ficou mais chateado, o Marcelo, e ele vai falar isso aqui, foi a gente pedir a informação e a informação não chegar. Mas o que eu estou falando, às vezes são temas complexos, né? Mas é importante essa comunicação, sabe, secretária, para a gente poder trazer o que realmente está acontecendo. A pior coisa que tem, né, quando a gente está acompanhando um caso, é a falta de informação e a falta de enfrentamento no problema. E às vezes é possível perceber isso em alguns casos. Não estou falando no caso da senhora, pelo contrário, a senhora foi a primeira a mandar a mensagem aqui para o Eduardo durante conversa de redação, aceitou a participar do programa. Eu agradeço muito a gentileza da sua participação aqui no Itatiaia Agora. E conto muito com a ajuda da sociedade como um todo. Gente, vamos denunciar.
porque é denunciando e apontando os problemas que a gente consegue mostrar. E às vezes o problema pequenininho que está acontecendo na sua comunidade, ele vai se tornar um problema grande no futuro. Então a gente tem que cortar o mal pela raiz. 155 ou 181. Denuncie. Ah, mas William, eu quero denunciar para você. Meu telefone é o 97107-9570. Só eu atendo. Secretária, obrigado. Nós conversamos com a secretária Marília Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. William e Marcelo, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, reforçar o compromisso do governo com total transparência e informação sobre não apenas esse processo, mas todo o nosso trabalho, né, essa nossa forma de trabalhar, e por isso ouvia com cuidado, como sempre ouço a conversa de redação, e estou aqui hoje, assim como meus outros colegas de governo sempre estarão para esclarecer e para poder dar transparência. Obrigado pela gentileza. Marcelo, obrigado, meu colega jornalista, tem muito orgulho de se fazer o conversa de redação com ele. Marcelo da Fonseca. Esse é o homem que mais conhece dos bastidores da política em Minas Gerais. Tem cada história que ele conta. Secretária, se eu contasse para a senhora todas as histórias que eu ouço nos corredores desta rádio com o Marcelo. Deixa só pro corredor, William. Vamos lá então. Obrigado, Marcelão. Secretária, obrigado.